Qual a origem da Bíblia? Como ela foi formada e chegou até os nossos dias? Esses detalhes nós vamos descobrir no programa Lições da Bíblia, que está começando. Está no ar o programa Lições da Bíblia dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência aqui ao programa, sempre levando a você uma discussão, uma roda de conversa sobre um tema da Palavra de Deus importante dentro de um manual de estudos. Esse é um novo manual, esta é a segunda semana dessa nova temporada, e uma temporada em que estamos estudando como interpretar as Escrituras. Eu tenho aqui em minhas mãos este manual, e ele acaba sendo um guia, uma direção para você ter em sua casa, em suas mãos, para nós estudarmos a Bíblia juntos. Eu sempre digo aqui no programa que vale a pena você ter esse manual justamente por isso, para que aquilo que os nossos convidados falarem aqui possa fazer um sentido maior na sua vida, a fim de que você possa fixar melhor, ler depois, reler. Isso é muito bom. Esse é o plano do programa Lições da Bíblia, e nós usamos o manual, o livro da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista como nosso manual de estudos aqui no programa. Os dois amigos da semana passada, dois pastores, retornam aqui ao programa e vamos trabalhar em cima de um assunto muito importante, a origem e natureza da Bíblia. Obrigado, pastor Wanderson Domingues, pela sua participação mais uma vez essa semana. Olá, pastor, uma satisfação estar de volta. Que bom. Alegria receber o pastor Wanderson, juntamente com o seu amigo, que foi o nosso companheiro aqui na semana passada no programa, pastor Cláudio Roberto Silva. Uma alegria recebê-lo mais uma vez, pastor. Prazer é meu poder voltar aqui. Que Feliz bom. por estar com você. Que bom, pastor. Bem-vindo. São dois amigos pastores aqui do estado de São Paulo. Pastor Cláudio trabalha no escritório da Igreja Adventista para a região sul, a Associação Paulista Sul, para as áreas de desbravadores e aventureiros. E o pastor Wanderson trabalha no escritório da Igreja Adventista, conhecido como Associação Paulista Sudeste. E esses colegas, ele trabalha na área de evangelismo, cuidando dos capelões e projetos especiais, e também é professor do mestrado em teologia da Igreja Adventista no NASP e em algumas outras faculdades também, não é, Wanderson, que apareçam aí para você dar as suas aulas no mestrado. Hoje o tema é bastante importante, é profundo. Nós vamos observar um pouco sobre essa origem e natureza da Bíblia. Para começarmos, nós vamos convidar você para fazer uma oração com a gente. Pastor Wanderson, por favor. Senhor Deus, nós buscamos, junto com os nossos amigos ouvintes, a sabedoria que vem do Senhor para compreendermos a Tua mensagem. Que ao longo deste programa, as exposições aqui feitas, nos ajude a entender melhor a origem e a transmissão da Tua vontade, da Tua mensagem, e que ela chegue clara também aos nossos ouvidos, ao nosso coração, para compreendermos e praticarmos, não sermos meros teóricos apenas da Tua palavra. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Pastor Cláudio, a compreensão que a gente tem da Bíblia, da forma como ela foi composta, formada, nos ajuda a ter uma visão diferenciada desse livro? Com certeza, pastor. Eu estava conversando com o pastor Wanderson, antes de começarmos aqui, que ninguém interpreta no vácuo. Você usa um conjunto de drives que você tem instalado. Você aprendeu quando você era pequeno alguma coisa, você ouviu, então ninguém interpreta do nada. Ele parte de algum pressuposto, parte de alguma base. E a compreensão do texto bíblico é a mesma coisa. Nós temos que, para entender o texto, a gente precisa ter algum conhecimento da própria palavra. Daí a importância de saber a origem, de onde veio, por que foi feito assim, por que não da outra forma. Alguns podem dizer, mas por que tal dia? Por que não outro? Por que tal coisa? Por que não aquela? Então eu preciso desse conhecimento, eu preciso entender alguma coisa, isso vai influenciar na minha compreensão do texto. Aquilo que eu aprendi vai influenciar naquilo que eu vou desenvolver. Então a gente precisa desse conhecimento para poder entender melhor a compreensão. Então entender isso melhora a minha confiança em Deus e na sua palavra, Wanderson. Melhora meu entendimento, melhora a minha confiança, entender o processo de transmissão, entendermos como Deus cuidou da sua palavra, entendermos a confiabilidade da transmissão da mensagem do texto bíblico. Ninguém no passado, eu diria teólogos sérios na atualidade, brincam com a palavra de Deus. Aqueles que escreveram
aqueles que fizeram as cópias, os maçoretas ou os escribas do Novo Testamento depois, eles tinham uma seriedade com a palavra de Deus. Portanto, pastor, eu tenho que compreender bem, de fato, a sua origem, a sua transmissão, compreender o contexto em que ela foi escrita para poder entender a mensagem que ela quer me passar, mas também me livrar de muitos preconceitos hoje. Se nenhum de nós, e isso é fato, interpretamos sem nenhuma base antes, algum tipo de crença, eu tenho que me livrar ao máximo das minhas tradições, superstições, meus preconceitos, o famoso trilho do bezerro. Não seguir só, como diz o poema de St. Walter Foss, não é? Nossos ouvintes podem procurar esse poema belíssimo na internet. Não seguir aqueles trilhos sem tentar mudar a estrada um pouquinho. E deixar a Bíblia me falar da forma mais limpa possível e clara possível. Como? Usando as ferramentas que nós temos à disposição para interpretar e para conhecer como foi transmitido o texto. Isso é fundamental. Isso faz com que a gente tenha confiança. Se eu sei a sua origem, a forma como ela foi formada, como os profetas foram usados, como ela foi inspirada, claro que a nossa compreensão muda, né? Então, você que está em casa, com certeza que se você tem questionamentos sobre a Bíblia, o melhor conselho que eu te dou é que você estude realmente, profundamente, como a Bíblia foi formada. Aproveite aqui o manual de estudos, porque isso vai mudar a sua visão. Bom, a origem dela é divina, é Deus, é o Espírito Santo. Isso traz confiança de que aquilo que você está estudando, né, vai ser algo correto, verdadeiro, vindo da parte de Deus. Exatamente, pastor. Às vezes a pessoa lê o texto cheio de preconceitos, porque ela não vai no vácuo, ela vai com aquilo que ela já sabe. E às vezes aquilo que ela aprendeu não é toda a verdade que ela deveria ter aprendido. Daí a ideia, como o pastor Vance me mencionou, de checar a origem, por que é assim, por que não é daquele outro jeito, e não seguir apenas o trilho, mas fazê-lo uma investigação, conhecer a verdade vos libertará. Nesse assunto do trilho do bezerro, a gente vive um momento muito delicado na história da humanidade, né? E hoje você levantar a palavra de Deus para estudar é motivo de piada na cabeça de muitas pessoas, né? Você acredita que esse é o momento que nós deveríamos pregar com maior força a Bíblia, a origem da Bíblia, como ela foi formada, para podermos minimizar esse impacto de tanta gente que olha para a Bíblia como um aspecto negativo? Pastor, eu acredito sim. Eu tenho dito que, aprendi isso com um professor uma vez e é uma verdade. Pior do que alguém atacando a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da forma errada. Então, às vezes, alguns supostos defensores da palavra de Deus fazem mais mal a ela do que aqueles que se declaram inimigos dela, pela forma como a defendem. Então, alguns tentam usar a Bíblia para provar que a Terra era redonda, né? Não bem redonda, ovular, mas não quadrada, quando, por exemplo, dizem que Satanás, em Jó, capítulo 1, verso 6, vinha de rodear a Terra e passear por ela. Veja, eu posso rodear um quadrado, eu posso rodear um retângulo, isso não significa que a Bíblia estava pregando isso, da Terra não ser quadrada. Eu não posso usar argumentos errados para defender a palavra de Deus. Então, se eu entender o contexto, entender a origem, explicar nos dias de hoje com coerência, muitas pessoas que têm dúvida por causa desses erros mencionados, da forma como se defende, elas vão, no mínimo, parar para ouvir e entender que a nossa fé não é burra, por assim dizer. Não é uma fé cega, mas ela vem baseada em evidências. Por que eu creio na Bíblia? Veja, eu, vocês, muitos telespectadores que creem na Bíblia, nós estudamos. Não somos pessoas ignorantes e não estamos querendo enganar ninguém. Quero ser salvo, tanto quanto aqueles que estão nos ouvindo. Então, por que eu creio nela? São essas as evidências que nós devemos e queremos apresentar. Perfeitamente. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nos tornamos defensores e Deus não está precisando de advogados, né? Ele está precisando de testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor, né? Chamada para ser testemunha, né, pastor? Ele não está precisando de advogados para defendê-lo, ele não precisa, né? Mas nós precisamos testemunhar daquilo que ele tem feito, né? Da forma como a palavra chegou até nós. Um dos pontos do nosso manual de estudos aqui, Cláudio, é com relação à revelação divina da Bíblia. Temos aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. O que diz esse texto? Eu queria que você fizesse o seu comentário. Esse texto diz lá que homens santos, né, da parte de Deus. Santo a gente deve entender, não um santo
usar uma auréola, pecado, não é um par isso? de asas, não. É isso. Apenas separados, né, para um propósito. Então, homens separados por Deus para um propósito, escreveram um texto da parte dele, inspirado por ele. Então, esse texto de Pedro, ele nos fala isso, né? Que essa escritura, ela vem de homens santos, escritos, inspirados por Deus, escreveram o texto e chegou até nós. Chegou até nós. O estilo ortográfico aqui, o estilo literário, a forma de escrever, eram dos homens e Deus preservou a sua humanidade. Então, quando Deus escolhe transmitir a sua mensagem aos seres humanos, ele fala em linguagem humana, mas não apenas isso. Ele respeita as limitações desses seres humanos. Portanto, quando aparecerem alguns erros na Bíblia, lembre-se disso. Deus respeitou a limitação de alguns profetas. Alguns profetas eram detalhistas, outros profetas eram esquecidos, outros tinham um pouco mais de cultura. Nós não acreditamos em inspiração verbal. Nós acreditamos em inspiração ideológica ou de pensamento. Deus deu a visão, alguns deles não precisou da visão, Deus orientou a relembrarem, porque foram testemunhas, mas no sentido geral Deus deu a visão e disse: escreve do jeito que você viu, do jeito que você sabe. Então algumas pessoas acham, pastor Lanza, aqui, que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, você aí, Anota aí. pega aí uma caneta, um papel e começa a escrever. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E Moisés diz: havia trevas aonde, senhor? Moisés, você errou. Não foi assim. Deus deu a visão e ele colocou nas suas palavras. Deus não ditou, porque quando aparecerem alguns erros de nomes ou datas, não foi Deus quem errou. Foi a memória do profeta humano que acabou falhando naquele momento. Então, o conteúdo da mensagem é divino. Divino. Isso não há nenhuma discussão. dúvida, não há discussão. Mas a forma como ele foi escrito é o lado humano, né? Porque o profeta escrevia conforme a sua visão, a sua cultura, a sua sensibilidade, o seu pano de fundo de vida, assim. Não foi um ditado, né? Não foi um ditado. Conceito, uma ideia, e da ideia ele transcreveu como ele entendia, como ele conseguia. Porque se nós crêssemos que fosse um ditado, nós teríamos um problema. Esses pequenos erros ortográficos ou de datas ou de informação seriam uma acusação contra o nosso Deus. Sim. Não é verdade? Posso dar algum exemplo? Claro, por favor. Sobre isso, pastor? Por exemplo, você tem em Mateus, no Evangelho de Mateus, falando sobre a traição de Judas, precisamente no capítulo 27, no versículo 9, quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, Mateus diz que ele vai devolver a moeda com remorso, não com arrependimento, e jogam aquele campo para comprar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro, não é? E Mateus diz em 27, verso 9, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço que foi estimado por alguns dos filhos de Israel, e jogaram ao oleiro. O problema é que você vai ler o livro de Jeremias de ponta a ponta e não tem uma profecia de Jeremias sobre isso. Ao contrário, quem escreveu esse texto foi Zacarias no capítulo 11, nos versos 12 e 13. Pode conferir lá. E aí eu pergunto, se Deus tivesse ditado para Mateus, Deus é perfeito, a memória de Deus é perfeita, Deus errou? Ora, aqueles que são adeptos da inspiração verbal não podem explicar isso. Vão tentar explicar com mudança do texto que não se prova. Nós que não somos adeptos da inspiração verbal, nós dizemos, não, aqui quem falhou foi o profeta, eles não tinham Bíblia para conferir. Ele pensou, quem escreveu foi Jeremias ou Zacarias? Jeremias ou Zacarias? É próximo, acho que foi Jeremias. Mas quem escreveu foi Zacarias. Não foi Deus quem errou, foi a limitação do profeta. Por quê? Alguns profetas eram extremamente minuciosos e outros eram extremamente esquecidos. O mais esquecido de todos os profetas, na minha opinião, foi aquele que era o mais genial deles, Paulo. Em 1 Coríntios 1, do verso 12 ao verso 15, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, vocês estão divididos, um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Quefas, outro diz que eu sou de Cristo, outro diz que eu sou de Apolo. Vocês foram batizados em meu nome? E aí ele escreve dizendo assim, eu dou graças a Deus que não batizei ninguém aí na cidade de Corinto. Ninguém. Mas não tem corretivo, daí ele se lembra, ele é esquecido. Ele diz, exceto Crispo. Aí ele se lembra de novo. E Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome, só esses dois. Aí lembra de novo. Eu batizei toda a casa de Estéfanas. Aí ele termina dizendo, olha, se eu batizei mais alguém, não interessa, não importa. O que importa é que Cristo não está dividido. Não tinha não foi Deus que errou, para guardar Paulo, os batizados. mas o cerne da mensagem é Deus que inspira. Sim. E o mais detalhista deles era João, né? Sensacional, sensacional. Muito bom. Gente, nosso tempo está passando rapidamente. Eu vou chamar o intervalo agora
e nós continuamos aqui o nosso estudo dessa semana, falando justamente sobre a origem e natureza da Bíblia, com os pastores Wanderson e Cláudio, onde com muita propriedade estamos trabalhando a inspiração do texto bíblico e como podemos compreendê-lo melhor. Não saia daí, nós voltamos em instantes. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, numa gostosa conversa aqui com os pastores convidados a respeito de um tema fantástico que é a origem e natureza da Bíblia dentro do pano de fundo do nosso manual, que está falando sobre como interpretar as Escrituras. Tem que ter ciência, tem que ter regras, critérios, e nessa semana estamos estudando sobre como ela foi formada, como ela foi inspirada. Agora, pastores, uma coisa interessante. Já estávamos falando sobre o processo de inspiração. E tem um texto de 2 Pedro 1,21, que é interessante, 2 Timóteo 3,16, Deuteronômio 18,18. O que é que esses textos afirmam sobre a inspiração da Bíblia, pastor Cláudio? Esses textos, eles trazem a mesma ideia, né? Que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Nós estamos no bloco anterior, que não é um ditado. É inspirado. Então, inspiração não significa ter sido palavra por palavra do Senhor, não é? Pode haver uma variação na ideia do profeta, do apóstolo, mas não compromete o texto, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí o homem santo, o texto de Pedro fala de homens santos, separados por Deus. O texto de Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada e útil. E aí o texto de Deuteronômio fala que um profeta lá, que fala da boca, porém, minhas palavras. Mas aí isso não é uma inspiração verbal. Algumas pessoas confundem essa ideia. Porque a Deuteronômio fala que Deus colocou na boca, vou pôr minhas palavras. Mas na ideia, na verdade, na mente pôr a ideia. E não na boca as palavras. É uma linguagem... Colocou as palavras, o sentido, o conteúdo, mas não... É uma expressão idiomática. Parágrafo, vírgula, ponto, não um ditado. Isso ocorre, pastor, porque o pensamento hebraico, veja, a filosofia hebraica é diferente da filosofia grega que nós aprendemos aqui no Ocidente e que nos ensinaram na escola, né? Dualística, abstrata. O pensamento hebraico é muito concreto. Então ele tem dificuldade se dissesse ao povo, Deus inspirou, Deus soprou no Antigo Testamento. Então prefere dizer, veio a minha palavra do Senhor e disse. A mentalidade hebraica, especialmente no Antigo Testamento, por ser de uma filosofia concreta, teria dificuldade de entender coisas abstratas. Por exemplo, nós falamos que fulano é espiritual, ciclano é um homem espiritual. A Bíblia diz de Enoque, que era espiritual, mas ela diz o quê? Andou com Deus. Óbvio que Deus não ficava andando com Enoque. Está dizendo Enoque era um ser espiritual, tinha comunhão com Deus. Mas como esse pensamento é muito abstrato, eles usam algo concreto. Então, quando a Bíblia fala que Deus inspirou, a Bíblia diz que Deus falou, colocou a palavra na boca, mas na verdade ele está dando o quê? A ideia para que o profeta possa falar à maneira humana. Deus escolheu falar na linguagem que nós entendemos, falha e humana, e ainda assim transmitir coisas perfeitas. Uma coisa importante na mentalidade hebraica é o agir vem antes do pensar. Isso é completamente oposto ao que nós acreditamos, né? Penso, logo existo. Na cultura hebraica é o contrário, existo, logo penso. Quando Deus dá uma ordem, fala aos profetas, e aí nós faremos e ouviremos. O agir vem antes até do pensar. E isso altera a forma como eles escrevem. Porque é muito lógico, eles estão muito prontos. Então Deus fala e eu vou fazer. E depois eu vou pensar no que ele falou. Aqui não, nós temos que pensar, analisar, ver as variáveis. E depois você vai, talvez assim, agir ou não. Na mentalidade hebraica, não. Ele fala e eu obedeço. Daí essa ideia no texto, né? Vou pôr nas suas bocas as minhas palavras. E a ideia de que você vai fazer aquilo que eu disser. Eu vou fazer aquilo que o Senhor disser, Senhor. O texto inspirado, ele é bastante interessante. Alguns acham assim, bom, quando eu compreendo um texto, eu sinto que ele é mais inspirado. Mas quando eu vou para uma genealogia ou uma profecia apocalíptica com tantos símbolos, eu já não tenho aquele sentimento de que ele foi inspirado. Interessante isso. Isso, recentemente, uma pessoa com quem eu estava falando da Bíblia me disse isso. Quando eu leio os evangelhos, os salmos, eu sinto Deus falando comigo. Eu leio Apocalipse, Deus não fala comigo naquele livro.
É um sentimento muito humano. A gente tenta expressar a nossa compreensão da revelação da Bíblia pelo nosso sentimento, né? E isso se dá muito pela distância do texto, da época em que o texto foi produzido para a nossa época. Então a gente lê numa primeira leitura e diz, nossa, crônicas, as genealogias lá que se apresentam em Gênesis, podia tudo ser descartado, tá ganhando espaço. Não é, se nós entendermos o conceito pelo qual a Bíblia foi escrita, nós precisamos entender isso. Estamos vendo aqui como ela foi escrita, a forma que foi transmitida. Mas é muito importante o nosso telespectador entender por que ela foi escrita do jeito que foi escrita, nesta forma, contando a história deste povo. E eu mencionei até na semana passada que ela foi escrita para contar a história de Deus resgatando um povo, e este é o exemplo de como ele pode nos resgatar e nos salvar. Então ela começa em Gênesis 5:1 dizendo, este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus os criou. Daí diz, Adão gerou Sete, que gerou Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Não está contando a história desses homens por acaso, pastor. São homens que aceitaram a salvação, que aceitaram a aliança e são exemplos de vida para nós. Aí Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Conta só a história de Sem, porque os outros não quiseram aceitar a aliança. Aí você pega lá Gênesis 11, Sem tem lá Arfaxade, Salá, você tem Éber, Reúg, Peleg, Naor, Terá, Abraão. E até os nomes, porque Abraão tem 2 filhos, tem vários filhos. Ele tem Ismael e depois ele tem Isaac, daí com Quetura tem vários, né? Em Gênesis 25. Mas é curioso como Deus brinca conosco para nos ensinar, se assim eu posso dizer. Quando Deus vai dar a promessa de um filho para Isaac, para Abraão e para Sara, que é Isaac, ambos riem. Sara ri e Abraão ri. E a ideia do texto hebraico é que Abraão começa a gargalhar de Deus, dizendo, eu vou ter um filho, eu já velho com uma mulher que é estéril. E rir em hebraico é Itzak. Então nenhum nome, nenhuma genealogia, nada do que está ali está por acaso. Está para Deus nos ensinar de pessoas que duvidaram, que riram. Todas as vezes que Abraão olhava para o seu filho, ele lembrava que ele duvidou e zombou de Deus. Mas que Deus teve misericórdia dele. Tudo que está na Escritura está por um motivo. Nada está ali por acaso. Aqui no nosso manual de estudos, interessante, falando sobre essa questão do processo de inspiração, conversando com você, amigo telespectador, sobre isso, nosso manual diz assim, a Bíblia aponta para Deus como seu autor. Contudo, foi escrito por mãos humanas. Seria errado dizermos que é uma parceria espiritual ali? Quer dizer, é o autor Deus, mas ele foi escrito pelas mãos humanas, uma parceria. O profeta foi ali, não aquele que recebeu o ditado de Deus, não seria um estenógrafo, né? Aquele que apenas o cara ia falando, ele ia escrevendo, mas uma parceria na compreensão. Deus mostrava, ele escrevia aquilo e Deus respeitou. Você falou sobre isso agora há pouco. Como você entende, Cláudia, essa questão? Eu entendo que é a parceria, né? Deus respeita a individualidade do indivíduo e dá liberdade para ele escrever. Então ele é inspirado. Por exemplo, você vê quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, quando ele fala da separação, que não haverá mais separação. E o mar já não existe. E o mar já não existe, né? Na Nova Terra. E o mar já não existe. Isso porque o mar separava ele daqueles que ele amava. E aí ele usa essa ideia, porque é aquilo que ele entendia. Estou no exílio aqui, estou numa ilha, e eu olho lá longe e vejo a minha pátria. E o mar já não existe. Não vai haver mais separação entre... Lá naquele lugar, no céu, não haverá separação. Deus respeita. E está lá no texto até hoje. E é assim que o texto chegou até nós. Perfeito. O manual também trata aqui sobre a questão do porquê que Deus pediu para escrever. Na sua opinião, por que a palavra foi escrita? Deus tinha vários motivos para ordenar a escrita. Veja, Deus cria o ser humano à sua imagem, né? Perfeito, um ser humano perfeito, mas livre. E o pecado deteriora essa imagem de Deus, o tempo de vida começa a diminuir, a estatura humana começa a diminuir, as maldades começam a aumentar, e uma das coisas que o pecado faria seria com a nossa mente, nós iríamos nos esquecer. Então ele chega para Moisés, o primeiro escritor, e para outros, e para que o povo não se esqueça da sua mensagem, ela fica registrada. E também porque o povo já não podia nem ouvir, né? Quando Deus vai dar a lei, logo após eles receberem a lei ali, em Êxodo 20, versículo 19 em diante, o povo diz, Moisés, nós temos medo de ouvir. Então você tem a mentalidade, a mente humana se deteriorando, já não guarda tanta coisa, e você tem o povo com o pecado aumentando, não podendo mais ouvir a direção de Deus. Imagina um pai que tem um filho
e o filho não quer mais ouvi-lo. O que ele vai fazer se ele ama esse filho e precisa direcionar o seu filho? Ele vai usar a mãe como interlocutora, um amigo que possa ouvir, um psicólogo, um educador, porque ele ama esse filho. Então Deus usa mediadores. Quem são? Esses homens que podiam ainda ouvir a sua voz. Então é por isso, porque o ser humano não podia mais ouvi-lo e porque a mente humana se deteriorando, nós iríamos nos esquecer. Imagina, pastor, hoje com a palavra escrita, preservada, datada, criticada, a crítica textual mostra se o texto estava ou não no original, se podemos confiar ou não, as pessoas ainda duvidam. Imagina se fosse só de boca a boca, se fosse só falando de contos. As pessoas diriam, mas onde está registrado isso? Como eu posso saber se você não mudou e está contando do seu jeito? É que essa degeneração da nossa memória por causa do pecado, o Adão e Eva usavam 100% da sua capacidade intelectual, não é? Hoje, aí, quanto que usam os grandes intelectuais? É muito pouco em relação a tudo que Adão e Eva usaram. Então, eles guardavam tudo, né? Deram nomes a todas as coisas, não é isso que diz a Bíblia? Deram nomes para a fauna, para a flora. Então, eles tinham uma memória fantástica. Então, não haveria possibilidade de manter essa compreensão se não fosse escrito. Pastor, e esse processo ele não se dá apenas nas longas distâncias, não é só porque foi 2000 anos depois. Quando Deus fala para Moisés lá, ele fala assim, ó, lembra de Amaleque, né? E foi ali depois de 40, 50 anos depois, ele fala para Josué, ó, quando você entrar na terra, que tiver descanso, vai lá e destrói. Ele manda escrever, né? Lembra de Amaleque. Eu vou riscar o nome debaixo da terra. E aí ele vai cumprir isso aí lá em Saul depois. Mas não era tão longo tempo assim. Mas a ideia de escrever sempre teve presente na cultura deles, né? Falou, lembra desse povo aí, tá? Quando chegar lá na frente, se estiverem descanso, conquistarem a terra, vai lá e destrói eles. Porque eles fizeram grande mal quando eu saí do Egito. Lembra? Então Deus tem essa preocupação, né? E a melhor forma de me lembrar é escrever, né? Sim. Nós fazemos isso para não esquecer das coisas, anota. Exatamente, Talvez até o próprio desenvolvimento da escrita tenha surgido por causa dessa necessidade humana, né? Nós precisamos registrar os nossos arquivos, precisamos criar um código para a gente não se esquecer, né? Você encontra na história, não é? Diversos registros históricos, não é? Você tem pictográficos e assim a escrita vai se desenvolvendo. A escrita alfabética, existe muita briga sobre o desenvolvimento dela, mas sabe-se que os fenícios, eles de fato aperfeiçoaram a escrita alfabética, que é a região onde Moisés estava apacentando ovelhas, curiosamente. Porque muitos diziam, olha, se Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia em escrita alfabética, mas alguns julgavam que tinha sido inventado depois dele, como ele teve contato? Não, estudiosos começaram a mostrar que já na região em que Moisés vivia, havia um desenvolvimento e aperfeiçoamento da escrita alfabética. E aí vai sendo traduzido para diversas línguas. Nós temos pergaminhos e papiros antigos traduzidos para 12 línguas. Ou seja, Deus não só falou na linguagem humana, mas ainda teve o cuidado de usar homens que se dedicaram à sua palavra para que ela chegasse nas linguagens, nas outras línguas em que nós pudéssemos compreender, como nós temos aqui, graças a Deus, usando João Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia para o português, e depois vieram outras versões também. Hoje temos muitas versões, né? Escritas aí, na linguagem de hoje, parafraseada, tantas outras coisas. Agora, aliás, tocando nesse ponto, já que você também é um estudioso dessa área, hoje você, na sua opinião, qual é a linguagem que você mais gosta? Qual que é a tradução que você mais gosta? Pastor, o meu sonho é que todos pudessem ler a Bíblia no seu original, mas isso não é possível, dado a diversos fatores, né? Se nós pudéssemos ler no hebraico e no grego, ajudaria muito, porque há palavras que a tradução perde um pouco. Mas na nossa língua, na minha opinião, a melhor versão que nós temos para estudo da Palavra de Deus é a Almeida Revista e Atualizada. Esta é, na minha opinião, como teólogo, a melhor versão que nós temos em português para o estudo da Bíblia. E a sua visão, pastor Cláudio? Eu gosto da Almeida e gosto da NVI. Alguns textos... NVI é só para a gente poder falar com os nossos amigos. Nova versão internacional. Ah, tá. Eu acho que alguns textos, ela mais fiel ao grego. Então eu uso as duas versões. Como base, né? Para os seus estudos. Legal. Então aí você tem que também definir aí essas versões importantes quando você vai estudar a Bíblia, já que o pastor Wanderson falou que é a mais fiel ali para quem gosta de estudar o texto bíblico, estamos falando da palavra escrita, vale a pena você
ouvir esses conselhos aí da revista Almeida Revista e Atualizada. Muito bom. Excelente. Meus amigos, nós vamos para mais um intervalo, né? Passa rápido, a gente vai conversando aqui, vai crescendo a nossa compreensão. Já já nós voltamos para estudarmos aqui o paralelo entre Cristo e as Escrituras e compreendendo a Bíblia pela fé. É bem rápido. E foi bem rápido, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana aqui no Lições da Bíblia. Você que está ligando a sua televisão agora sabe que ainda estamos no início de uma temporada e o nosso novo manual de estudos está falando sobre como interpretar a Bíblia, as Escrituras. Então, nós estamos estudando sobre toda a história desse texto bíblico, a inspiração, a relação do profeta com o Espírito Santo. Então, tem toda uma questão que nós vamos estudar nesse trimestre para entendermos que há uma regra, sim, nós temos que respeitar regras de hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação bíblica, e eu tenho certeza que você vai crescer muito no seu conhecimento. Nesta semana, assim como na semana passada, 2 amigos pastores estão aqui conversando com a gente, com vocês em casa, justamente a respeito disso. Pastor Wanderson Domingues, né, pastor? Não posso errar o seu nome aí. Uma alegria recebê-lo aqui e também o pastor Cláudio Roberto Silva, que está nos visitando também pela segunda vez aqui no programa Lições da Bíblia. Bom, antes de nós voltarmos aqui ao tema, eu gostaria de dizer para você que acompanha o Lições da Bíblia, e aqueles que assistem o programa sempre têm um pendor maior, para o gosto maior por estudar a Palavra de Deus, que você pode também estudar a Bíblia enquanto o programa Lições da Bíblia não está no ar. Você pode entrar no biblia.com, que é o site aqui da Novo Tempo, e lá temos vários cursos bíblicos digitais. Você pode fazer no seu celular, no seu tablet, no seu computador, indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, no metrô. Legal, né? E o curso bíblico que estamos oferecendo aqui no Lições da Bíblia, nesta temporada, é o Descobertas Bíblicas, que é um curso digital. Está aparecendo aí a imagem na sua tela, e você pode então entrar no biblia.com, selecionar o curso, colocar o seu nome direitinho, faz um rápido cadastro ali, e aí vai ficar liberado então o link para você poder entrar e fazer o curso e crescer também no conhecimento da Palavra de Deus. Então fica aí o oferecimento do programa Lições da Bíblia para você poder estudar a Bíblia, entender melhor o plano de Deus para a sua vida, tá certo? Pastores, chegamos à reta final aqui do nosso tema dessa semana, um tema que realmente nós já vimos várias coisas nos blocos anteriores, e especialmente nessa semana estudando sobre a origem e natureza da Bíblia. Nós já vimos então aqui a revelação divina da Bíblia, entendemos que Deus não ditou a Bíblia, né? Vocês deixaram bem claro. Sim. A Bíblia contém a palavra de Deus, Ele é o originador de tudo, através do Espírito Santo. O processo de inspiração, como se deu, a palavra escrita de Deus, o porquê que eles tiveram que registrar em papel, em pergaminho, para deixar registrado, já que a memória humana é falha. E agora vamos entender um pouco mais sobre o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Pastor Wanderson, como que a gente pode entender melhor esse paralelo entre Cristo e as Escrituras? Jesus Cristo está presente desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia, não é? Nós podemos identificar isso em Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele já está presente ali. Paulo identifica isso em uma de suas cartas, quando ele fala que este princípio é Jesus. Porque o que acontece? Quando nós identificamos Jesus como este princípio, nós vamos para João, e ele também trabalha Jesus como o princípio de toda a criação. Isso vai ser trabalhado no início do seu evangelho. Nele foram feitas todas as coisas, por meio dele foram feitas todas as coisas. E a Bíblia, ela vai trabalhar então desde Gênesis até Apocalipse a pessoa de Jesus, apresentado na imagem dos cordeirinhos no Antigo Testamento, o grande Cordeiro de Deus que se faz presente. João Batista assim fala, não é? João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe uma outra correlação também de Jesus descrito na palavra, porque Jesus é a própria palavra, pastor. A palavra davar, que nós traduzimos por palavra em português ou por logos em grego, sempre vem no Antigo Testamento, geralmente vem acompanhado da expressão Yahweh, a palavra de Javé, a palavra de Jeová. E esta palavra
que é dada aos profetas é o próprio Jeová personificado, vamos dizer assim, no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a palavra dada aos profetas representava o próprio Deus que viria em carne para nos salvar. Em Isaías, no capítulo 55, se vocês me permitem ler, Claro, por favor. a partir do verso 10, Isaías 55, verso 10 em diante, mostra-nos como a Davar Yahweh, a palavra de Jeová, era algo personificado praticamente já desde o Antigo Testamento. Diz assim no verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Então veja que a palavra tem um desígnio, ela é quase que personificada já no Antigo Testamento. Ela tinha um objetivo a cumprir, ela tinha uma missão a realizar. E esta palavra, estudiosos dizem, que creem em Cristo, obviamente, que é o próprio Jesus que vai se personificar no Novo Testamento. Por isso em João 1,14 diz, o verbo, o logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós para vermos a glória de Deus de fato. Então, desde o Antigo Testamento, a palavra já representava o próprio Cristo. Interessante essa correlação, porque se a palavra de Deus é de origem sobrenatural, também o verbo é de origem sobrenatural, né? Sim. Não é uma coisa humana. Interessante essa correlação também, né, pastor Cláudio? E uma coisa curiosa, pastor, é que o fato da palavra se fazer carne e habitar entre nós não anula a divindade do verbo. Esse verbo que é Cristo, que se fez carne, que habitou entre nós, a Dabar lá, tudo isso que acontece não anula o que ele é. Exatamente. Então ele continua sendo Deus, mesmo encarnado. Assim a palavra de Deus, mesmo escrita por um tempo específico, num local específico, por uma pessoa específica, não anula o fato dela ser de Deus. Algumas pessoas entendem, mas foi um homem que escreveu, isso aqui foi um homem qualquer ali. Não, o fato de ter sido um homem que escreveu não anula a origem da palavra. Assim o verbo ele vem, João 1,14, né, ele se fez carne e habitou entre nós. O fato de ter sido feito carne não significa que ele tenha deixado todo o seu poder e... prerrogativa divina, né? Exatamente. Não sendo Deus. A palavra, mesmo estando num tempo específico, para uma pessoa específica, em um lugar específico, não anula o fato dela continuar sendo de Deus. É claro que quando Cristo viveu nesse mundo, ele não usou a sua divindade para benefício próprio. Não é? Então, isso é bem claro nos evangelhos. Sim, né? muito claro. Não é isso que nós estamos falando. Mas ele não deixou de ser Deus pelo processo. Né? Ele tem uma nova natureza, divino-humana, não divino e humana. Né? Ele é divino-humano. E é importante a gente relembrar esse dado. Mas assim como a palavra de Deus é de Deus, também o verbo, o Senhor Jesus, também vem da parte de Deus. Né? E tem mais paralelos ainda, se nós olharmos Jesus em relação às Escrituras, né? O paralelo que tem Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, e das Escrituras que nós vamos estudar ao longo de todos esses 3 meses. Quando nós olhamos a palavra no Antigo Testamento, essa Davar Yahweh, como eu mencionei, a palavra de Jeová, ela era dada aos profetas, e aí tinha um modelo de ministério profético a cumprir para a exposição, a pregação da palavra, que era a revelação da vontade de Deus. Então, qual é o modelo que o profeta deveria cumprir na pregação da palavra? Primeiro, ele tinha que ser chamado. Depois, ele tinha que ser enviado. Deus faz assim com Moisés, não é? Vem e eu te enviarei. Segundo, Deus diria o que ele deveria falar. Você vai falar aquilo que eu lhe disser, Moisés. Eu colocarei palavras em sua boca. Depois, ele daria sinais. E tinha um propósito, que era, através da palavra, o resgate. Pois bem, em Deuteronômio 18, verso 8 ali em diante, Deus promete a Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele com esta palavra. Portanto, quando nós temos Jesus, o profeta por excelência, nele se cumpre o ministério profético para a pregação da palavra, mas ele é a própria palavra. E ele vem enviado por Deus, porque ele é o grande enviado de Deus, é ele quem tem a mensagem para dar, e ele diz, eu vim falar as palavras do meu Pai, e ele tem uma missão também que é resgatar o povo. Então você vê esse paralelo muito claro no Antigo Testamento entre o profeta que ensinava a palavra. Quem era o profeta sem a palavra? Não era nada. E o ministério profético de Jesus de ser um revelador. O nosso guia de estudos fala que um dos objetivos
do estudo desta semana é mostrar que as Escrituras revelam porque Jesus é revelador. Quando eu olho o ministério profético de Jesus, ele é o revelador da vontade do Pai. Ele é o revelador da palavra do Pai. Então tem todo o paralelo entre aquilo que acontecia no Antigo Testamento e quem é Cristo em seu ministério. Que lindo, hein? Muito, muito lindo isso aí. Muito isso. Isso mostra realmente esse paralelo incrível de Cristo com a palavra e nos dá essa confiança de que as Escrituras vêm da parte de Deus e é uma revelação da parte do Senhor, né? Nessa última etapa aqui do nosso bloco, eu convido vocês de casa e os amigos aqui a conversarmos um pouco sobre a fé. Porque o nosso manual de estudos diz que para a gente compreender a palavra, nós vamos compreender pela fé. Às vezes isso dá um nó na mente de muita gente. Que a palavra, eu tenho a palavra em minhas mãos, a física por causa do papel, mas ela é do mundo espiritual. E a fé, ela vem de Deus. É um dom de Deus, né? Eu só consigo compreender plenamente a Escritura, então, pela fé, pastor. Pastor, todo aprendizado ele se dá pela fé. De alguma maneira, até o nosso guia de estudos trabalha essa ideia. Uma criança, ela soltar da mão do pai e começar a caminhar sozinha, implica em fé, confiar. Ela pular de um determinado degrau até os braços do pai, ela confia. Por isso que ela faz. Isso é implícito nela, ela confia. O pai pula, ela se atira, e ela quando ela começa a trocar passos, ela começa com dificuldade, mas ela pega confiança, e aí ela começa a fazer, ela segura no móvel, numa coisa ou outra. Então, a fé está ligada diretamente com o aprendizado. Todo processo de aprendizado, ele está baseado na fé. E aí isso se dá também na palavra de Deus. Porque o texto de Hebreus diz que sem fé é impossível. Hebreus 11, 6, né? Tem o verso 3 também. Aliás, Hebreus fala sobre a natureza da fé, né, Wanderson? É lindo esse texto, a natureza da fé. É difícil determinarmos o que é fé, né? Muitos teólogos no passado já tentaram. Lutero, Calvino, Erasmo de Roterdã. Então eu tento sempre dizer o que é fé pelo que a fé não é, para nós entendermos melhor o que é fé, né? Então eu sempre digo que fé, ela não vale pelo seu tamanho. A fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Exatamente. Então tem gente que tem muita fé em coisas erradas. A fé vale pelo seu fundamento, pela sua base, né? Então a fé, ela não vale pelo seu tamanho. A fé não é autogerada. Tem gente que diz, hoje eu estou sem fé. Hoje eu estou com muita fé. Parece que a fé diminui, aumenta assim, de acordo com o botãozinho que apertam, não é? Ela é quantitativa, né? Exato. A fé não é autogerada. A fé não depende da sua capacidade em si apenas, mas também, principalmente, é de Deus de gerar algo em você. Daí a permissão do Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Sim. E a fé também não é contra as obras. Mas a fé também, pastor, ela não é fideísmo. Fideísmo é a fé burra, é a fé mais cega, é aquela fé que diz, não, Deus disse que vai me guardar, eu vou pular aqui deste prédio e acabou. Quando a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus, não se coloque em perigo à toa, não é? Deus tem poder para nos proteger. Satanás tentou isso com Jesus. Tentou. Deus tem poder para nos proteger. Então, a fé que nós temos que ter na Bíblia, quando nós falamos que tem que compreender a Bíblia pela fé, não é assim, não, eu vou aceitar cegamente qualquer coisa e acabou. Tem gente que, com todo respeito, pastor, mas não quer usar regras de interpretação. Ela acha que a fé é cega e ela diz assim, não, eu vou abrir a Bíblia, o que Deus mandar, eu vou fazer, né? Tem até a historinha do homem que disse que abriu e disse que ia fazer o que a Bíblia mandasse, estava escrito assim, Judas foi e se enforcou. Aí ele abriu de novo, né? Fechou e abriu e disse, vai tu e faz o mesmo. Não, a Bíblia tem que ser lida dentro de um contexto, com bases históricas, com a ciência da interpretação, que é a hermenêutica. Então, quando nós falamos que a Bíblia tem que ser compreendida pela fé, nós não estamos falando para os nossos ouvintes crerem cegamente sem nenhuma evidência. Toda a Bíblia, a ressurreição de Jesus, evidência dos apóstolos, tudo isso é uma evidência arqueológica, histórica e internas. Portanto, a fé, ela não é algo cego, burro e ignorante. Ela vem com base nas evidências também. Ao mesmo tempo, é uma confiança plena no Senhor, né? Porque ela completa, né? Porque ela completa e por aquilo que Deus é, nós temos essa confiança plena, que alguns podem dizer que é uma fé cega, mas não é cega de você não buscar entendimento, é cego no sentido de confiar. Eu confio
plenamente, confio, não é? Porque por aquilo que Deus é, não é? Mas é muito bem relembrado aí por você essa questão sobre a natureza da fé. Não é pelo seu tamanho, mas é pelo seu fundamento. Legal. A fé não é qualitativa, né? Não é quantitativa, é qualitativa. Tem que ver com a qualidade do que você acredita, nem com a quantidade, né? Exato. Porque essa parte que o pastor falou para interpretar o texto, você precisa ter um mínimo de regra. Claro. Ninguém lê um livro abrindo assim no meio do livro e sai lendo as páginas soltas, aleatórias. Você não vai entender a história. Exato. Tem um princípio, começa dali, capítulo. Mesma coisa do texto bíblico. É necessário a oração processo. A oração e a fé sempre andam juntas. Interessante, né? Eu busco a Deus em oração, converso com Ele conversa comigo pela palavra, pela instrução do Espírito. E às vezes algumas pessoas falam, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Isso tem o seu lugar. Eu acho que temos que orar muito, temos que ser pessoas de oração. Porém, a fé, quando nós oramos e temos fé, o ladrão na cruz, ele orou e Deus ouviu. Né? Então, é certo e, ao mesmo tempo, cuidadoso para a gente não usar em todo o contexto esse texto, muita oração, muito poder. Temos que orar muito, sim. Esse é o plano de Deus. Comunhão plena com o Senhor. Mas também não pode ser no sentido de que eu vou passar o dia ajoelhado, não vou ter mais tentação, eu não vou ter mais pecado. Não, você vai ter, você vai sofrer. Tem esse detalhe, né? Que a gente tem que fazer essa análise. Precisa lembrar que Jesus orou 40 dias e 40 noites e quem apareceu para ele no final? Exatamente. Então, o fato de orar, acreditar, ter fé, não significa que eu não terei lutas ou provações, não é? Mas alguns nos acusam, às vezes... Deus vai te ouvir no primeiro momento, né? Você não vai precisar repetir 1000 vezes aquela oração. Exato. Né? Deus Alguns acham que a oração e a fé é para manipular Deus. Não, é só para permitir que Ele trabalhe à vontade dEle. E em minha vida. Na nossa vida, né? Coisa importante, algumas pessoas acham que a oração é um fator obrigatório de Deus. Eu orei com fé, Ele atende. Como se fosse uma condição, né? E a oração não é para isso. Eu não oro... Lucas fala, né? Pedir-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-lhe-á. A questão de repetir e orar incessantemente é para mudar o meu coração, não o de Deus. Não vou mudar o coração de Deus porque eu orei com mais fé, Ele vai me atender. A resposta é a oportunidade para Deus trabalhar comigo. Comigo. É o meu coração que vai mudar. Quando eu oro, eu faço com fé, eu sou preparado para a resposta de Deus, ainda que não seja a que eu espero. Exatamente, Bom, eu acho que tocamos em todos os pontos, né, daquilo que nos propusemos aqui, de analisarmos o compreender a Bíblia pela fé. Eu tenho 30 segundos, literal. Alguém quer fazer um último comentário ou já estamos bem comentados aqui? Pastor, eu apenas diria assim, né, como aconselhando crianças a usarem algumas coisas. Por mais que a gente não compreenda tudo, eu não compreendo tudo como meu celular funciona. Mas eu tenho que usá-lo com sabedoria. Perfeito. Por mais que as pessoas não dominem todas as técnicas, usem com sabedoria, porque aqui está a palavra da vida. Exatamente. A palavra de Deus soberana e deve ter primazia na tua vida e na minha vida por aquilo que estudamos nessa semana. Pastor Cláudio, obrigado. Pastor, valeu. Valeu aí por ter estado com a gente nesse programa. Privilégio. Pastor Wanderson, a mesma coisa, muito obrigado. Contamos com vocês em outros momentos, em outros programas. E obrigado também a você pela sua audiência. Que o Senhor Deus te ilumine, que você priorize ao Senhor na oração, na fé e no estudo da sua palavra. E nós nos encontraremos aqui no programa da próxima semana. Até lá.